Boa tarde a todos. Meu nome é Michele Simões. Eu sou gerente de gestão da Rede Tego, na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, no estado de Goiás. Trabalho há 12 anos em educação profissional, com formação em administração e especialização em gestão de pessoas com foco em competências. Boa tarde a todos. Me chamo Naia de Rocha. Eu sou gerente de pesquisa, projetos e difusão de tecnologias avançadas na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás. 25 anos já de carreira na área de tecnologia, 10 anos já no Estado. É um prazer estar aqui com vocês. E eu quero começar contando um pouco da realidade social do nosso país hoje, com relação às nossas crianças e os nossos adolescentes. Segunda-feira próxima, dia 13, completará 30 anos que foi criado e sancionado o Estatuto da Criança e Adolescente, um conjunto de leis específicas para cuidar de brasileiros menores de 18 anos, e estabelece tanto os direitos e deveres do Estado, quanto dos responsáveis por esses menores. Segundo o Estatuto, e só para dar uma lembrança, criança é uma pessoa que tem até 12 anos incompletos, e adolescente, uma pessoa que tem entre 12 e 18 anos. Mas, em alguns casos excepcionais, o Estatuto também, ele pode ser aplicado a jovens de 12 a 18 a 21 anos. E como os adultos, eles compõem a sociedade, mas eles são vulneráveis, porque essa fase da vida deles representa muito no desenvolvimento social, psicológico e físico deles. E nenhuma criança ou adolescente pode ter seus direitos negligenciados. Elas não podem ser discriminadas, nem oprimidas, nem violentadas, e não podem sofrer atos de crueldade e muito menos de exploração. Só que a realidade do nosso país hoje é muito diferente. Nós temos no país hoje 5.570 municípios. E 10% desses municípios possuem alta taxa de exploração sexual de meninos e meninas até 19 anos de idade. São 500 mil casos de exploração infantil por ano. E a grande questão social aqui é a troca mercantil. A troca por dinheiro, por comida, às vezes por uma simples bolacha, ou até mesmo por uma carona para tentar fugir dessa realidade de pobreza para uma vida melhor. São milhares e milhares de meninos e meninas que têm trocado seu corpo, sua alma e seu espírito por qualquer coisa em busca de um mínimo de sobrevivência para si ou para os seus irmãos menores. Que essa é a nossa realidade. E nós não podemos ficar em silêncio. Nesse mês de maio agora, passado, que é exatamente dia 18 de maio, que é o dia da luta contra a exploração infantil, foi lançado um documentário, chama Um Crime Entre Nós. Ele mostra a luta de alguns famosos, como o Luciano Huck, o Dr. Drauzio Varela e a youtuber Juju, e de algumas pessoas da comunidade, contra a exploração sexual de meninos e meninas. Eu indico a todos vocês que assistam, para que vocês possam conhecer melhor um pouco da realidade do nosso país e entender que essa mudança de cultura que precisa acontecer, ela cabe também a nós. Porque nós temos uma cultura fortemente permissiva. O Brasil é o segundo país no ranking mundial de ocorrências de exploração sexual infantil. E segundo a Unicef, gente, é o quarto em casamento infantil. E essa exploração sexual, ela ocorre dentro das casas, quando os aliciadores trazem essas crianças para dentro das suas casas, e ocorrem também nas ruas, em festinhas particulares, e através da internet. E se agravou muito com o uso das redes sociais. Existem no nosso país cerca de 2.000 pontos catalogados de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. O Disque 100 registrou no ano passado mais de 86 mil denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. E os casos de trabalho infantil no país também são preocupantes. O IBGE, ele mostrou que cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentes
entre 5 e 17 anos trabalham, sejam em trabalhos domésticos, sejam na agricultura, na construção civil, ou ainda assim nos lixões, e, claro, no tráfico de drogas, que é um grande problema nosso também. E ela já era a nossa realidade antes do Covid. Neste momento de pandemia que estamos vivendo, onde as famílias têm sofrido ainda mais necessidades, esses dados tendem a piorar cada dia mais, pois para suprir as suas necessidades de moradia, de comida e vestuário, as crianças e os adolescentes, por vezes, eles têm se entregado à exploração infantil. E foi com essa preocupação que o Gabinete de Políticas Sociais do Estado de Goiás solicitou ao nosso Instituto Mauro Borges, que é o nosso Instituto de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, um estudo sobre o índice multidimensional da carência das famílias goianas, o índice IMCF, com o objetivo de identificar quais que são as principais carências dos nossos domicílios, para então podermos melhor direcionarmos as nossas políticas públicas, visando transformar as condições de vida da população mais carente do nosso estado. E é com base nesse estudo que projetos ligados às crianças e aos adolescentes estão sendo estruturados ou reestruturados no estado de Goiás. E aqui que entra o novo papel da educação profissional no estado. Michele, com você. Vamos falar um pouquinho, então, qual o papel da educação profissional no estado de Goiás, né, das instituições públicas de ensino relacionada à oferta de educação profissional. Hoje, no estado, nós trabalhamos com a Rede Tego, que é uma rede de institutos tecnológicos e que oferta educação profissional em duas modalidades específicas, que é presencial e à distância, nas categorias técnica, superior, qualificação e capacitação. Mas a gente precisa entender como que nós vamos fazer para que essa educação, ela transforme esse profissional que entra na Rede Tego no profissional do futuro. E como que nós, enquanto instituição de ensino, enquanto nós, como políticas públicas, Estado, podemos influenciar para que esse profissional tenha uma formação mais completa. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar e conversar um pouco, para entender melhor como que nós podemos fazer essa mudança. As instituições hoje de ensino, de educação profissional, elas, em decorrência das inovações tecnológicas, inteligência artificial, internet das coisas, big data, dentre outras, elas precisam ressignificar o ensino por meio do uso de diversas tecnologias, inclusive essas. E aí a gente precisa pensar em dois conceitos primordiais para essa educação inovadora. O primeiro deles, o conceito da educação 4.0, onde nós vamos trabalhar com a inserção de tecnologias no âmbito da educação, e aí a gente traz não só a inteligência artificial, a Big Data, os kit Arduinos, enfim, a internet das coisas, mas a gente também tem que ensinar não só o aluno, como o nosso professor, como que ele vai aprender a gerenciar cada uma dessas tecnologias para que ele tenha isso. No segundo momento, a gente também tem que pensar no conceito de educação 5.0, que é um pouco da evolução da educação 4.0, que fala muito da inserção da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, mas também ela traz uma outra vertente, que é muito importante, que é o desenvolvimento das habilidades comportamentais. E aí ela traz, né, o estudo de entender o impacto da tecnologia na mente humana. E como que a gente, enquanto instituição de ensino profissional, deve pensar nesse sentido. Então, a gente deve pensar olhando para o nosso currículo, tendo um olhar para a formação empreendedora desse aluno e também um olhar para o mercado. Então, nós temos que saber articular dentro do processo de ensino-aprendizagem esse dualismo de ser empreendedor e, ao mesmo tempo, olhar para o que o mercado está precisando. Nessa perspectiva,
As escolas precisam fazer, como elas precisam se estruturar. Além de toda a infraestrutura, que a escola tem acesso à internet, a laboratórios, ela precisa pensar na formação do seu professor. Ela precisa pensar como que esse professor vai estar inserido no processo. Eu não posso simplesmente querer ensinar novas metodologias, ensinar a utilização de novas tecnologias no âmbito da escola para o aluno, se o meu professor não souber usar essas tecnologias. Então, a escola ela precisa pensar na formação desse professor nas novas tecnologias disruptivas. Depois nós temos uma outra vertente, a gente vai para a questão das metodologias de ensino. Então, aí nós vamos pensar nas metodologias ativas, nas metodologias ágeis, nas metodologias de gerenciamento de projetos. Então, tem que pensar, fazer um trabalho com o aluno de situação-problema, projetos integrados, aula invertida, como está sendo falado em diversas palestras e lives aqui na Campus Party por professores, né, por técnicos da área. O Sandeco mesmo ontem, professor do Instituto Federal, ele falou um pouco sobre metodologias ativas, aula invertida, estudos de caso, a própria pesquisa aplicada. Então, pensar nas metodologias de ensino. Metodologias ágeis, né, que o aluno ele tem aquele pensamento do mercado, né, de montagem do seu próprio negócio. Então, eu tenho que pensar em trabalhar com eles ferramentas como Design Think, o Scrum, dentre outras, para que ele possa ter esse pensamento mais acelerado, para que ele tenha um pensamento mais criativo, para que ele pense de uma forma mais computacional, mais analítica. Dentro desse processo, aí eu venho também com todo o trabalho da infraestrutura. Que infraestrutura é essa? Infraestrutura laboratorial, infraestrutura de laboratórios técnicos profissionais, né, com potencialidades para as áreas específicas que vão propiciar o desenvolvimento daquela região e do entorno onde aquela instituição de ensino profissional está inserida. Os laboratórios makers, porque aí você tem uma gama de tecnologias, de máquinas onde você pode trabalhar esse desenvolvimento da criatividade, o poder fazer, o reaprender, ressignificar mesmo esse processo de ensino-aprendizagem, o laboratório de robótica, os laboratórios com os kits STEAM, Arduino, que possa dar essa outra dimensão, não só do ensino voltado para o acúmulo do conhecimento, mas o ensino para o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, que o aluno consiga se tornar empreendedor, se tornar protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. E aí a gente olha um pouquinho e começa a falar das profissões do futuro, que eu escutei de um importante futurista que nós temos no Brasil e que também vai fazer um painel aqui na campus, e ele comentou a semana passada com a gente que a gente fala muito de profissões do futuro, competências do futuro, só que o futuro já não é mais futuro, o futuro já se tornou presente. Então, há alguns anos atrás, a gente falava que uma das profissões do futuro era desenvolvimento de software. Esse profissional, ele seria o profissional do futuro. Isso já é presente, né? Então, será que nós, enquanto instituições de ensino, estamos preparados para poder formar esse profissional que vai desenvolver esse software? Será que a nossa estrutura, tanto física, laboratorial e de metodologias de ensino, está preparada para formar esse profissional com esse know-how para desenvolver esses softwares? Outra profissão do futuro, analista de Big Data. Então, se a Big Data ela já está inserida no processo educacional como uma ferramenta, um meio para que o aluno aprenda de uma melhor forma, então, não é mais, eu não posso dizer mais que o analista de Big Data, ele é uma profissão do futuro, já está no presente, né? A segurança da informação, como blockchain, especialistas em experiência de usuário, cliente, a gente tem muito isso nas empresas de e-commerce, né? Então, geralmente esses profissionais entram em contato e perguntam como está sendo a sua experiência com aquele produto que você adquiriu. Profissional de marketing digital,
Nós vivemos hoje num mundo, por exemplo, a campus, totalmente digital. Como que nós íamos fazer se nós não tivéssemos os profissionais de marketing digital para fazer todo esse trabalho de comunicação desse evento tão grandioso? Então, já é o profissional da atualidade, né? A gente agora vamos começar a pensar em quais outras profissões vão ser do futuro. Gestor da informação, especialista de e-commerce, influenciador digital, né? Essas pessoas hoje, há alguns anos atrás, há 15 anos atrás, a gente não ouvia falar. Hoje, todo mundo pode ser um influenciador digital dentro daquela área específica que ele trabalha, né? O professor de educação à distância, a educação à distância cresceu tanto no país, ainda mais agora nesse período de pandemia, que os nossos cursos presenciais, eles foram inseridos nas plataformas de educação à distância para que o aluno tivesse continuidade nesse aprendizado. Então, é um processo aí contínuo mesmo de aprendizagem. E aí, Naide, eu acho que tem tudo a ver com esses projetos sociais que você vai falar um pouco mais para nós. É verdade. Quando a gente fala do papel da educação profissional, na formação desse profissional do futuro, eu preciso buscar aí as tecnologias sociais como solução à falta de oportunidade para os nossos jovens. Mas o que são tecnologias sociais? As tecnologias sociais, elas podem ser ferramentas ou iniciativas de baixo custo que tenham grande potencial para resolver problemas locais de um grupo de pessoas. Elas surgem a partir de demandas específicas da comunidade, seja para gerar renda, ou para uma melhoria na saúde, ou no meio ambiente, por exemplo. E, com soluções simples e de baixo custo, elas produzem respostas para que aconteça a inclusão social e a melhoria das condições de vida das pessoas. Essas tecnologias sociais, elas vêm sendo difundidas desde a década de 70, com pequenas soluções no combate à pobreza mundial. Para vocês poderem visualizar melhor esse conceito, eu vou citar algumas dessas tecnologias que são bastante conhecidas por todos nós. Primeiro é o soro caseiro, que veio resolver o problema da desidratação e reduzir a mortalidade infantil no mundo. Quem é de nós que já não tomou um copo de água com uma colher de chá de açúcar e uma colher de café de sal para nos hidratar, não é verdade? Segundo exemplo, são as grandes cisternas de placas ou de polietileno que chegaram até a virar política pública no país para as famílias rurais que não tinham acesso à água. O famoso programa Água para Todos do governo federal, que implantou 933 mil cisternas no país. Isso é maravilhoso, cisternas com capacidade de 16 mil litros de água cada uma. Outros exemplos que a gente pode citar são, por exemplo, os cataventos feitos de cano de PVC para produção de energia eólica, os dessalinizadores solares de água do mar para a população do semiárido, o uso de painéis solares pelos produtores para eles gerarem energia para uma bomba d'água, o uso na bioconstrução, está sendo muito em alto agora, né? Onde casas são construídas com utilização de madeira, pedra, fibras vegetais, bambu, mantendo a sensação térmica da casa e, ao mesmo tempo, com eficiência energética. E também, sem contar, o reabastecimento de uma produção agrícola com a água de reuso. E aí a gente pode citar o grande caso de Israel, onde quase 50% da produção agrícola lá é abastecida com água de reuso. E a própria transposição do Rio São Francisco. Ela também é um grande exemplo de tecnologia social. Por quê? Porque a aplicação na tecnologia social, nós fazemos uso do conhecimento, da ciência e da tecnologia em si. Então, ela tem como ponto partida os problemas sociais, e aí ela vem, introduz ou gera uma inovação nas comunidades e o problema está resolvido. Mas é muito importante lembrarmos que a metodologia da tecnologia social, ela é feita por meio de um processo democrático, de um processo participativo de todos na comunidade. Porque o que acontece na realidade é uma junção do saber das pessoas locais com os conhecimentos científicos e tecnológicos adquiridos. Quando foram desenvolver o projeto das cisternas, né, precisou que as próprias pessoas que moravam naqueles meios rurais áridos pudessem
explicar a real situação delas. E através do conhecimento de estudantes, de cientistas, puderam ser desenvolvido aquela solução com uma tecnologia social. E aí que entra a importância da capacitação das crianças e dos jovens, para que eles tenham esse conhecimento científico e tecnológico necessário. E aí, então, veremos tecnologias sociais sendo aplicadas no campo, nas cidades, nos negócios e em nossas próprias casas. Sem falar da utilização da tecnologia na educação por meio de diferentes plataformas digitais e aplicativos, que passaram, na verdade, a gerar grandes debates entre os especialistas, os professores, os pais e as autoridades nesse momento de reclusão que nós estamos vivendo. Quantas soluções e aplicativos foram criados ou entraram em uso para atenderem a continuidade da educação durante essa fase da pandemia? Inúmeros, não é verdade? É importante que a gente reflita também que, por meio do uso das tecnologias sociais, nós podemos fazer o cruzamento de dois cenários existentes hoje nas comunidades carentes. Porque, de um lado, nós temos escassez de recursos, e aí seja natural, financeiro, seja de engenharia ou de saneamento, e do outro lado, nós temos a escassez de oportunidades de trabalho aos jovens e a falta de capacitação deles em ciência, tecnologia, inovação, cidadania e empreendedorismo. Então, se capacitarmos nossos jovens em novas tecnologias, se capacitarmos nossos jovens nas profissões do futuro, como a Michele bem diz, de forma que eles, juntamente com a sua comunidade, possam desenvolver soluções e produtos que possam empreender, nós estaremos desenvolvendo a sustentabilidade de uma comunidade, porque tecnologia social é a tecnologia a favor da vida. E então, o próximo passo desses jovens será o desenvolvimento de suas competências técnicas e comportamentais, o que chamamos de desenvolvimento de hard e soft skills. E vou deixar para a Michele falar a respeito. Então, vamos falar um pouquinho desse desenvolvimento, como que esses jovens podem, né, desenvolver. Às vezes a gente fala assim, vamos desenvolver hard skill, vamos desenvolver soft skill, as pessoas às vezes não sabem o que significa. Então, vou deixar de falar um pouco em inglês, vamos falar em português mesmo, meu povo. Então, as hard skills querem dizer competências técnicas, habilidades técnicas, e as soft skills, competências comportamentais. Dentro da matriz curricular de um curso, de certa forma, nós já vamos trabalhar as habilidades técnicas desse aluno, as competências, os conhecimentos relacionados ao contexto técnico daquela área, daquele curso. Mas, além do curso que o aluno faz, né, que o estudante faz, seja na faculdade ou numa instituição de educação profissional, a gente tem que lembrar que não é só naquele contexto da formação técnica que ele deve formar as suas competências. Ele também deve formar as suas habilidades aprendendo novos idiomas, realizando cursos de formação, mesmo cursos específicos naquela área que ele quer atuar, participar de eventos na área de atuação dele, buscar especializações, mesmo que sejam especializações técnicas. Hoje o mercado oferece especializações técnicas também. Dominar os softwares que são da área de afinidade ou da área de estudo, estar sempre atualizado em relação ao que o mercado exige naquela área, participar de projetos de estágios, de processos de trainee, e por que não de um intercâmbio? Então, dessa forma, o aluno vai conseguir, com os conhecimentos que ele adquiriu técnicos, também desenvolver habilidades técnicas. E não adianta nada eu ter todo esse desenvolvimento de conhecimentos técnicos, de habilidades técnicas, se eu não tiver o essencial para trabalhar em equipe, que são as competências comportamentais, as habilidades comportamentais, que são tão importantes hoje na nossa atuação dentro das empresas, né? A comunicação interna, a comunicação como um todo, sempre quando a gente
ouve um palestrante, um líder falar, ele diz que a comunicação é o calcanhar de Aquiles de qualquer instituição, de qualquer pessoa. Então, o jovem ele precisa aprender a se comunicar bem, a fazer uma comunicação que ela seja intra e interpessoal. Ele tem que ter foco e trabalhar o desenvolvimento da sua autoliderança, se conhecer o que ele pensa, quais são os valores dele, né? Ter o autoconhecimento. Aprender a trabalhar em equipe, de forma colaborativa. Não adianta nada eu ter um projeto maravilhoso e eu não souber trabalhar com a equipe que vai desenvolver aquele projeto. O projeto não vai caminhar, ele vai ficar parado, ele não vai ter o desenvolvimento que deveria ter conforme foi planejado. Então, o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo, é uma competência comportamental essencial no mundo de hoje. Saber solucionar problemas e conflitos, ter a capacidade de decisão. Então, hoje, o aluno, quando a gente fala que ele precisa ser protagonista do processo dele de ensino-aprendizagem, que a gente não pode colocar essa necessidade, essa responsabilidade, só no professor ou só na instituição de ensino, é isso que nós estamos querendo dizer, que o aluno ele precisa aprender a articular as habilidades, tanto comportamentais quanto técnicas, para que ele consiga ter uma excelente atuação no mercado de trabalho que ele estará inserido. E atualmente a gente sabe que existem algumas plataformas, alguns apps específicos que desenvolvem isso por meio da inteligência artificial e consegue, de certa forma, direcionar esse jovem ou esse estudante para o caminho que ele deve seguir, aquele caminho que ele tem mais afinidade, que ele vai, de fato, se destacar. Então, a questão das habilidades, tanto técnicas como comportamentais, a gente precisa saber fazer essa articulação para que consigamos aí ter êxito, né, dentro de qualquer trabalho que a gente for desenvolver ao longo da vida. E são competências que elas não são só para o ambiente de trabalho, mas elas são para a nossa vida como pessoa, como cidadão. Então, um pouquinho aí da fala de competências é nesse sentido. Mas quem quiser saber mais, pode ver amanhã, que a gente vai ter uma live específica para falar sobre isso, às 19h30, lá no Palco Goiás. Aí a gente fala mais especificamente. Agora foi só um pedacinho. Segue aí, Nádia. E ante a tudo que já foi dito por nós queremos apresentar a vocês alguns dos projetos que nós estamos desenvolvendo na Secretaria de Inovação aqui de Goiás. Primeiro, eu quero falar do projeto Include, uma grande parceria com o Instituto Campus Party. Consiste na implantação de 6 laboratórios de robótica de acesso gratuito, equipados com ferramentas básicas de eletrônica, mecânica e robótica, para poder capacitar e estimular a cultura do empreendedorismo aos jovens de baixa renda no Estado, de maneira que abra novas oportunidades para eles. Com a implantação desses laboratórios tecnológicos, nós teremos a possibilidade de capacitar 1.800 jovens entre 10 e 18 anos. Serão ofertadas 75 vagas por semestre em cada um dos laboratórios, de maneira que até 300 jovens possam ser capacitados em cada um deles. Isso é um marco na educação tecnológica do Estado. O curso ele vai ser ministrado em 4 módulos. Módulos de eletrônica, programação, sensores e mecânica. Mas ainda vai ter uma atividade complementar de introdução à robótica avançada, com kits de internet das coisas. Vai ser muito bom esse curso. Teremos ainda algumas atividades extras, como os desenhos 3D com software livres, manuseio de impressora 3D, alguns projetos também desenvolvidos em 3D, programação em smartphones e desenvolvimento de aplicativos, iniciação ao Linux, conceitos de design web e manuseio de óculos de realidade virtual. E nesses módulos, nós também tivemos a preocupação de ser trabalhado nos alunos o empreendedorismo e a cidadania. E a cultura maker, a própria Michelle já falou da cultura maker, ela também foi inserida nessa metodologia do Include, exatamente para mostrar que todos nós somos capazes de construir, consertar
modificar os mais diversos tipos de objetos e projetos com as próprias mãos. Com isso, podemos aumentar o nível de conhecimento e a capacitação das nossas crianças e adolescentes em ciência, tecnologia e inovação. Então, com esses conhecimentos, os alunos eles serão capazes de identificar situações, problemas do seu dia a dia, então poderão desenvolver projetos que produzam soluções práticas e criativas para tais problemas. E ocorrendo assim, o estímulo do desenvolvimento de um mercado de trabalho mais criativo, com oferta de produtos e serviços que estejam voltados para o desenvolvimento humano. E vários projetos já foram desenvolvidos nos laboratórios Include ao longo do país, como sistemas de irrigação por sensoriamento, cadeira de rodas motorizada de baixo custo, alarmes à distância, sensores de temperatura e até carregadores celular mecânico. E, além disso, todos os projetos são desenvolvidos com materiais de reciclagem ou com materiais de baixo custo. Então, com o projeto Include, o que nós pretendemos em Goiás é despertar e aprimorar o senso de empoderamento dessas comunidades, de maneira que seja possível diminuir problemas locais por meio de soluções tecnológicas construídas por suas crianças e adolescentes, e, claro, envolvendo a participação da comunidade, se tornando, então, uma tecnologia social. Um segundo projeto, que nós denominamos de Sucatec, ele consiste na implementação de um centro de recondicionamento de computadores que chega aí com uma missão tripla. Primeira, de reciclar e recondicionar resíduos eletrônicos. Segunda, de capacitar jovens e adolescentes. E a terceira, de promover a educação ambiental. Aqui, no nosso país, a vida útil de um computador é em média de 3 anos. E dos nossos celulares, nem a 2 anos chega. E esse nosso autoconsumismo, atrelado à baixa vida útil desses equipamentos, acaba por nos trazer um grande problema: a quantidade de lixo eletrônico que geramos. Só para vocês terem noção, segundo a ONU, o Brasil, hoje, ele é considerado o maior produtor de lixo eletrônico na América Latina. E o maior produtor no mundo. Chegamos a descartar 1,5 milhão de toneladas por ano, o que representa uma grande ameaça ao nosso meio ambiente e à nossa saúde. São computadores, celulares, carregadores, geladeiras, TVs, brinquedos eletrônicos, de tudo nós temos descartado no meio ambiente. E foi feita uma previsão que até o ano que vem nós iremos alcançar a métrica de 52 milhões de toneladas de sucatas eletrônicas. Nós, brasileiros, somos um mercado emergente que gera o maior volume mundial de lixo eletrônico por pessoa. Pense você aí, cada um de nós gera meio quilo de lixo eletrônico por ano. Já pensou? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com o nosso mundo? E também nos nossos órgãos governamentais, eles também passam por esse problema, porque eles geram sucatas de computadores, de estabilizadores, de no-breaks, e normalmente essas sucatas, elas ocupam espaço nos prédios públicos para poder serem armazenadas. E as iniciativas para o desfazimento dessas sucatas, elas ainda são muito poucas. E foi pensando em toda essa problemática que nós decidimos implementar no estado de Goiás uma política pública voltada ao descarte correto dos inservíveis eletrônicos do estado, mas que também possa abranger as empresas, ou nós, pessoas físicas, e também outras instituições. Nós implantaremos o primeiro centro de recondicionamento de computadores e capacitação, onde toda sucata será transformada a partir de 3 frentes de trabalho. Primeiro será efetuada a coleta dos lixos eletrônicos, que serão separados e recondicionados em novos computadores. Depois, será a fase da capacitação, que é a formação profissional de jovens voltada à tecnologia da informação,
ao empreendedorismo e ao desenvolvimento local. E a terceira etapa, que consiste na doação desses computadores recondicionados a instituições públicas, carentes ou não governamentais, que atuem na inclusão digital da população goiana. Através desse projeto, nós poderemos beneficiar 500 toneladas de resíduo eletroeletrônico. Também iremos recondicionar 1.000 computadores e capacitar 1.000 jovens e adolescentes que são alunos do ensino médio, técnico e superior do ensino público do estado de Goiás, com aulas práticas que serão ministradas no próprio centro de recondicionamento. Esses alunos, eles receberão formação profissional nas áreas de informática, de robótica, sustentabilidade operacional e empreendedorismo. Cada oficina terá carga horária de 60 horas, com duração de aproximadamente 2 meses, onde serão ofertados cursos de informática básica, manutenção de computadores e eletrônica e robótica livre. Nós ainda realizaremos 4 campanhas de educação ambiental, com arrecadação de resíduos eletrônicos em 4 municípios goianos: Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, como uma ação de conscientização da população para a importância do descarte do lixo eletrônico. E também serão realizadas gincanas de ações pedagógicas em educação ambiental em 30 escolas estaduais. E durante 30 dias, os alunos dessas escolas e suas comunidades, eles serão encorajados a trazer de casa seus equipamentos que eles não usam mais para fazerem um descarte consciente na própria escola. E no final de 30 dias, as 5 escolas que colherem as maiores quantidades de sucata eletrônica, elas serão premiadas. Desde o primeiro lugar, que vai receber um laboratório com 40 computadores recondicionados, até o 5º lugar, que receberá uma impressora colorida. Enfim, este realmente é um projeto pautado na economia circular, de reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar. É um projeto de economia sustentável e de sustentabilidade das economias locais, que será capaz de promover a capacitação profissional de jovens e de adolescentes e incluí-los ao mundo tecnológico contemporâneo, de forma a prepará-los para o nosso mercado de trabalho. E o terceiro projeto que nós queremos apresentar é o projeto das escolas do futuro, e a Michele fará a caracterização dele. Então, vamos falar um pouquinho, né, como como serão as escolas do futuro. Então, o Estado, ele elaborou um projeto, esse projeto, ele contempla 6 escolas do futuro. O que quer dizer essa escola do futuro, né? Às vezes a gente fala e as pessoas ficam pensando assim, o que será essa escola do futuro? Então, é uma escola que ela é voltada para tecnologia, mas também ela é voltada para o desenvolvimento de competência comportamental, formação do docente, ou seja, ela cria um ambiente favorável para o processo de ensino-aprendizagem e de inovação. Então, as escolas do futuro, elas foram caracterizadas para ter uma dinâmica de formação de formadores, ou seja, todos os professores que fizerem parte das escolas do futuro, eles inicialmente terão esse processo de capacitação continuada, que também poderá ser ampliado para a rede estadual de educação, não só para profissional. O trabalho das metodologias de ensino, onde a gente tem as metodologias ativas, as metodologias ágeis e as metodologias de gerenciamento de projetos. Uma infraestrutura de ambientes pedagógicos com Estúdio TV Web, já temos 2 implementados, Laboratório Real Lab, em 60 dias estarão montados nessas 5 escolas, em 5 escolas das 6, Laboratórios STEAM, que aí o que significa essa sigla, né? Engenharia, matemática, ciência, tecnologia e artes, ou seja, são laboratórios onde você vai trabalhar todo esse contexto da ciência, da tecnologia, da engenharia, das artes, das matemáticas, para desenvolver o pensamento computacional, o pensamento criativo desses alunos. Ambientes de inovação, onde nós teremos os coworks, onde empresas,
empreendedores poderão utilizar esse espaço para desenvolver, né, produtos e serviços, ambientes para empresas pré-incubadas e também startups. Então, é todo um contexto que foi montado, todo um projeto para a Escola do Futuro. Além disso, né, nós temos, eu fui falando aqui, mas não separei, vou separar melhor. A gente tem a Escola do Futuro com dois segmentos muito claros. Um que é o segmento educacional e um que é o segmento de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, dentro da parte educacional, nós temos a formação de formadores, as metodologias de ensino e todos os ambientes pedagógicos e laboratoriais. E no segmento de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente tem a montagem dos núcleos de inovação tecnológica e dos institutos de ciência e tecnologia, que vão desenvolver todo o trabalho de pesquisa, extensão e prestação de serviços técnicos. E quais as matrizes tecnológicas estão sendo pensadas para que esses institutos de ciência e tecnologia prestem trabalho à sociedade, à comunidade, ao mercado? Estão sendo pensados em áreas como a área ambiental, a de automação e tecnologia da comunicação e informação, sistemas embarcados, sistemas de manufatura, eletroeletrônica, alimentos e bebidas, materiais, envolve aquela parte toda ali da construção civil, né, tijolos, telhas, aquela questão também de testes que você faz desses materiais, que é uma exigência hoje, né, para verificar se esse produto ele pode ser inserido no mercado. Vestuário e design. Hoje a gente sabe, o estado de Goiás é quarto, né, no Brasil como polo de confecções. Energias sustentáveis e economia criativa voltada à parte de audiovisual. Então, as escolas do futuro hoje elas estão caracterizadas dessa forma. Serão 6 escolas, nós teremos escolas no município de Goiânia, de Mineiros, Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto. Então, são escolas que foi pensado todo um conceito para articulação do processo de ensino-aprendizagem com a parte de inovação tecnológica. Eu não posso formar o meu aluno só para que ele aprenda tecnicamente, desenvolva competências comportamentais ou habilidades comportamentais. Eu também tenho que formar esse aluno na parte de empreendedorismo para que ele saiba utilizar do Instituto de Ciência e Tecnologia, do Núcleo de Inovação Tecnológica, para desenvolver todo esse processo de formação e para que ele se insira no mercado, para que ele se posicione no mercado como um empreendedor, não apenas como alguém que vai prestar um serviço para uma empresa, mas para que ele seja protagonista de todo esse processo dele de conhecimento técnico no ambiente, né, do mercado, no ambiente organizacional e como um todo. Então, essa é a caracterização da Escola do Futuro. Nós acreditamos que as escolas do futuro, ela tem um papel muito importante no estado de Goiás, agora nesse processo pós-Covid, né, é um processo que é um planejamento para que a gente tenha, de fato, o desenvolvimento do estado. A gente sabe que o processo da pandemia, ele trouxe uma questão econômica muito desafiadora para todo o mundo, não só o Estado, mas esse é o planejamento que o Estado de Goiás está fazendo para que ele retome a sua economia, para que ele retome por meio da educação profissional, por meio da inovação, por meio do desenvolvimento de ciência e tecnologia. Né? O quanto a gente tem observado que a ciência e a tecnologia têm tido um papel tão importante durante todo esse processo da pandemia no estado de Goiás, né? Todos os estudos que têm sido feitos pela Universidade Federal de Goiás, o quanto eles têm apoiado o governo do estado nas políticas públicas que ele vem desenvolvendo para sanar esses problemas ou minimizar os problemas da pandemia. E aí, pensando em todos esses aspectos, em todo esse processo de retomada, a gente planeja, né, fez todo esse projeto, caracterizou o projeto da Escola do Futuro, que já é realidade em parte. As escolas já estão construídas, os estúdios TV Web já foram instalados, o laboratório RealLab, que é um laboratório maker,
daqui a 60 dias, ele também já será montado em 5 escolas. Então, é um processo contínuo de trabalho que o Estado já vinha fazendo e que agora tomou corpo depois de todo esse processo que nós estamos vivenciando aí de caos, né, por conta da pandemia. Então, acho que a gente conseguiu, aí, de certa forma, né, Naide, caracterizar aquilo que a gente queria falar dos nossos projetos sociais e de como o Estado está se preparando, né, para essa retomada, aí após todo esse processo aí que nós temos de pandemia no mundo. Verdade. Vocês querem abrir para perguntas? Eu estava vendo aqui, tem algumas perguntas no chat, eu acho que 5 minutinhos. Se quiser colocar pelo menos uma perguntinha aí, a gente vai fazer o possível para responder. A Escola do Futuro. A Escola do Futuro, ela é um projeto do Estado de Goiás, né? Eu acredito que a gente pode, de certa forma, articular aí entre as secretarias de desenvolvimento e inovação dos estados, para que eles possam conversar, possam articular, para que esse projeto também seja desenvolvido em outros estados, como está sendo desenvolvido aqui em Goiás. Mas fique à vontade, vou colocar aqui no chat o nosso contato, e aí vocês, de certa forma, podem falar com a gente. Como as novas tecnologias e novas capacitações têm abraçado o público que necessita de uma maior acessibilidade, deficientes auditivos e visuais, por exemplo. Você quer falar no projeto, Naide? Social, você quer que eu fale na educação profissional, como que a gente tem trabalhado hoje? Dentro da educação profissional, a gente tem disponibilizado, no âmbito dos nossos cursos, o profissional em Libras, para que ele possa fazer essa tradução para os alunos que são deficientes auditivos. E no caso de alunos que têm deficiência visual, nós temos alguns casos pontuais dentro dos nossos ITEGs, em que nós fizemos a aquisição de alguns teclados, porque não era uma deficiência total, ela era parcial. Então, foi necessário que fizesse a aquisição de alguns teclados em que as letras fossem um pouco maiores, as teclas, para que esse aluno conseguisse enxergar melhor e participar do curso na área de informática básica. Então, foi um dos casos que nós tivemos aqui. Gente, eu queria, assim, agradecer, porque nós já estamos chegando no final, né? Já falta aí 3 minutos para encerrar. Agradecer a Campus Party, ao governo do estado de Goiás, por nos dar essa oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho mais dos nossos projetos. Nayade. Eu quero citar aqui uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. E eu quero encerrar dizendo que a Michele, que eu, juntamente com todos os nossos colegas na Secretaria de Inovação do Estado de Goiás, nós estamos focados em fazer chover gotas e mais gotas sobre o nosso estado, desenvolvendo projetos tecnológicos e de inovação que possam mudar a vida dos goianos. Obrigada a todos. Gente, eu vou lá para o outro palco, tá? Vão lá para o palco Goiás. Tem um painel lá super legal sobre educação 5.0. Beijo. Até mais.